Olá, vamos falar mais sobre um tema importante, porque contém a depressão e a ansiedade e outros transtornos que fazem parte, principalmente do dia a dia do trabalhador, das pessoas que trabalham, das pessoas que estudam, das pessoas que têm dupla, tripla jornada, que é a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Bom, você deve estar perguntando o que é síndrome de burnout, sendo que não tem nem no CID-10, no CID-11, tem isso descrito de uma forma bem clara, não tem marcadores que possam ser diagnosticados às pessoas com síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento. A pessoa perde todas as forças dela no dia a dia. Bom, então para isso a gente tem que começar pela definição, né? São alterações físicas, emocionais, psicológicas e comportamentais que minam a vida do dia a dia da pessoa, né? E o que acontece com isso? Essas pessoas ficam cada vez mais cansadas, expostas a uma série de alterações clínicas, neurológicas, psiquiátricas, e que se não consegue achar um marcador, um diagnóstico, uma forma de entender todos esses sintomas, né? Porque esses sintomas aparecem gradativamente e as pessoas acham que vão conseguir lidar com essa situação, tá? Vamos dar um exemplo simples aqui, só para a gente começar a ilustrar esse caso. Uma professora, né, sexo feminino, e ela dá aula no ensino infantil na parte da manhã e na parte da tarde. Então, a gente tem uma carga horária razoavelmente puxada. Só que tem fase de construção, o marido perdeu o emprego, está procurando emprego, o filho está na escola, tem as despesas do dia a dia, e ela não quer perder esses compromissos que ela tem, né? Quer pagar a construção da casa dela, a casa própria, ajudar o marido que não consegue arrumar emprego, que está difícil. Então ela pega uma tripla jornada. Então ela dá aula de manhã, à tarde e também à noite. Então, nos primeiros meses, começa a dar conta, se sentir até, de uma certa forma, empoderada sobre isso, né? Ela sente bem, então, não, eu dou conta, eu sou forte. Só que, primeiro, ela não sabe quanto tempo essa obra vai durar, porque a obra tem um dia para começar e, às vezes, terminar é difícil. Não sabe quando o marido vai conseguir o emprego, quanto tempo o filho vai ficar na escola, porque tem os períodos, né? O menino jovem ainda tem 6, 7 anos de escola, o aumento dos preços das coisas, dos mantimentos, do dia a dia, né? Comprar roupa, dormir, família que fica doente, algum pai, uma mãe que precisa de um auxílio. Então, tudo isso, ela vai assumindo responsabilidades, vai assumindo compromissos, e que esses compromissos eles não chegam ao fim nunca, porque são compromissos que acabam não tem um dia para terminar, né? Então, a pessoa, ou se o marido conseguir ela sair do emprego, né, aí consegue talvez restabelecer, que seria um dos tratamentos lá no final, que a gente vai começar depois a falar. Mas, por que eu estou falando isso? Porque tem gente, que a maioria das pessoas que acontece isso, são mulheres, tá? Na casa dos seus 20, 40 anos, que é a fase mais ativa delas, tá? E não é exclusivamente delas. Homem também, vou dar exemplo aqui. Homem de 45 anos que tem um filho na universidade particular, que é paga, e a mulher dona de casa. Ele trabalha e com 45 anos ele foi demitido do emprego. Dificilmente ele consegue voltar ao mercado de trabalho, é uma pessoa que tinha um cargo estável de 20 anos, só que por política do emprego dele resolveu mudar, vou mudar a função e ele foi demitido. Ele pode conseguir um emprego, pode conseguir um bico, pode conseguir um emprego de menor valia para ele, ele tem que manter, honrar os compromissos dele. Isso gera o quê? Uma preocupação, uma ansiedade, um estresse, e que isso vai também minando com a saúde física, mental, emocional e comportamental dele.
Diante disso, dois casos bem exemplares que mostram milhares ou até milhões de pessoas no mundo, principalmente as pessoas de terceiro mundo, a gente chega a ver que chega até 25% da população sofre de burnout. Tá? A maioria são mulheres, entre 20 e 40 anos, como eu já falei, mas os homens não são pessoas isentas disso. E, a partir daí, a gente tem que começar a entender esse processo, né? Que é um processo inflamatório corporal em que várias liberações de várias substâncias em vários eixos, hipotálamo, hipófise, adrenal, que é o cortisol aumentado, as inflamações do corpo, as citocinas, interleucina 6, fator de necrose tumoral, a homocisteína elevada, começa a ter o quê? A glicose aumentada, porque a parte do cortisol fica bem aumentada, enfim. Então começa a gente ter marcadores que demonstram um quadro de inflamação sistêmica. E como isso é demonstrado no corpo da gente? Essa é a grande pergunta. Geralmente as pessoas sentem fadiga, cansaço, falta de realização profissional, embora lá ganhando 3 salários, né? Não vê sentido em ganhar aquele dinheiro para pagar as contas, tá? Perda de memória, esquecimentos, irritabilidade, depressão, ansiedade, insônia, taquicardia, sudorese, síndrome do pânico, própria hipertensão arterial, enfim. Então, é uma cadeia de situações em que é uma reação em cadeia, na verdade, e que tem a ver com essas liberações de neurotransmissão, de marcadores sistêmicos e neurológicos e alterações neurotransmissoras e também no sistema autonômico. Cai a dopamina, cai a serotonina, dá uma desregulação da noradrenalina, que ela pode ficar aumentada ou diminuída, elevada da hipertensão arterial, agitação, insônia e baixa da sonolência profunda, né? Até às vezes hipotensão, mas dá muita irritabilidade. O aumento do parasimpático também dá hipertensão, a diminuição da ação do simpático dá a insônia, a liberação do GABA, que é um hormônio do ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor, que ele é reduzido também e dá insônia também. Então, é um conjunto da obra complexa para ser explicada de uma forma bem virtual aqui, mas que um passo a passo a gente consegue mostrar quais são os neurotransmissores que começam a cair. Então, esses sintomas, eles começam a ter desrealização profissional, acho que não é bem aquilo. E com isso, as pessoas começam a achar que a vida não faz o menor sentido. É aí que está o grande problema. Porque são alterações químicas, físicas, biológicas, que alteram o ser humano e que, de uma certa forma, eles perdem completamente o sentido da sua existência. Além disso, outros sintomas que são importantes, dores por todo o corpo, tá? Que a gente chama de fibromialgia, a síndrome da inflamação sistêmica, né? Porque a pessoa fica toda dolorida, dores de cabeças crônicas, enjoo, sensação de desmaio, que nunca chega ao desmaio, aumento do apetite, perda do apetite, enfim. Mas isso tudo, o físico acarreta uma alteração mental e a alteração mental ou psicológica altera a parte física. Então, é um círculo vicioso, onde tem a parte mental e física existencial, e que cria-se uma bolha em que você não consegue sair. Parece que você está tendo uma cadeia, né? Em que você não, o emocional atrapalha o físico atrapalha o emocional e o comportamental. E as pessoas fogem, né? Fogem para os vícios inicialmente. O vício da gula, da compulsão alimentar, pessoas se alimentam, ganham peso de forma desordenada, o vício da bebida, primeiramente, quem fuma, do vício do tabagismo, fuma muito mais, as drogas, quando já é um uso pré-existente, principalmente
da maconha aumenta o uso das drogas, e quando se inicia, entra num quadro de muito abuso de droga, de álcool, tudo misturado, e principalmente pessoas já mais maduras, né? Ou mais adultas, seria de 40 anos em diante, elas começam a estar falando, o vício, meu marido nunca bebeu, agora também desenfreadamente, né? Minha esposa nunca fumava 2, 3 cigarros, fumando 2 maços por dia. Eu tinha 70 quilos, estou pesando 100. Então, é uma série de alterações que acabam atrapalhando o dia a dia dessa pessoa. Enfim, quando acontece isso, as pessoas se veem, como eu falei, numa cadeia e que elas não têm por onde sair, né? Então, tem que haver, primeiro, um processo de diagnóstico. Porque esse diagnóstico não é um diagnóstico tão simples assim. Primeiramente, tem que ter um tempo desse esgotamento profissional, né? Um tempo razoavelmente de 6 meses de sintomas prolongados. Por quê? Porque há uma flutuação, às vezes, o problema é pontual, a pessoa consegue enxergar, né? O defeito, esse trabalho aqui está sendo bom para mim. Ela sai, o marido arruma um emprego, o outro profissional que perdeu o emprego arruma um emprego, trabalha, paga suas contas, os problemas de saúde da família, resolveram o problema com o filho, se desapareceu, tá? Mas tem que ter sintomas persistentes. E tem pessoas que, mesmo sem problema algum, elas têm esse síndrome do burnout. Por quê? Porque o problema não está no ambiente, está na concepção dela de vida. Então, e é muito pior, porque você mudar a concepção da pessoa de vida, ela é muito pior. Quando ela vê algo externo que está dando um prejuízo, ok. Mas quando esse problema ele é interno, quando tem uma palavra, ser uma distopia, uma perversão do que é o que ela gostaria de ter na vida. Então vamos lá. Essa é uma questão meio filosófica que envolve a parte comportamental, para depois a gente entrar nos pilares do tratamento e do diagnóstico clínico que pode ser utilizado, do diagnóstico através de exames de sangue, ou talvez alterações neurológicas em exames complementares de imagem, tá? Mas o que acontece? É a questão filosófica da vida, né? Tem algo ideal, que é o que a gente quer ser, né? Mas a gente não, o ideal o que é? É tudo que a gente quer sem os problemas que existem naquela profissão. Então, eu como médico quero ser médico, mas eu não quero ter os problemas que tem nessa profissão. Isso é uma perversão do sentido do profissionalismo como médico. Um engenheiro, um advogado, um fisioterapeuta, né? E a gente cria um sonho, né? Jogador de futebol, lutador, qualquer profissão que vocês acham que são que vocês querem e que todas as profissões são dignas, diga-se de passagem, tá? Todas as profissões são dignas, tá? Não existe nenhuma profissão indigna. Indigna é ser desonesto, que é uma questão moral, tá? Questão de caráter. Qualquer profissão é digna. Então, isso tem que deixar muito claro que as pessoas sentem uma baixa estima. Eu não estudei. Mas você é um bom pedreiro? Sou. É um bom carpinteiro? Sou. Tenho um emprego, trabalho, mas eu queria ser engenheiro. Poxa, mas foi o que deu para você fazer, foi aquilo que deu para onde você chegar, e você está feliz. Não, eu gosto da minha profissão. Não tem motivo de querer algo além daquilo, tá? Não é se acomodar, não quero ser engenheiro de qualquer jeito, mas para ter um diploma e tal, para se sentir é, importante, não vai mudar em nada na sua vida. Desde que você tenha um empreendimento maior, se responsável por uma obra maior, mas ele vai ter assim, um sentido existencial para a sua profissão. Mas, para ter um diploma, você não vai ser pedreiro melhor ou pior, vai ganhar mais ou menos, porque você é engenheiro. Você vai ganhar o mesmo tanto. É o valor de mercado, é o que vale. Às vezes você pode, com o, o, o diploma de engenheiro, ter talvez uma valorização maior, mas isso é uma coisa que pode não acontecer.
Isso serve para qualquer profissão. Um professor, sou professor de universidade particular e vou fazer um mestrado. Várias universidades não encaram, eles diminuem o preço da hora trabalhada. Para quê? Para que o seu mestrado não vale tanto. Você tem mestrado, que elas querem, professores com mestrado, mas que não vale o seu salário, e eles diminuem o preço da sua hora trabalhada, que no fim das contas vai dar o mesmo. Então, você quer mestrado para aumentar o seu salário? O que você quer fazer no mestrado? Essa é a questão existencial, tá? Então, a parte da existência, do ideal da pessoa, é onde você quer chegar e sabendo que lá tem problemas, tá? Existem 3 pilares disso. Todos os desafios, eles podem, que quando a gente busca inicialmente, a camada 6, que busca o dinheiro, né, que acha que o dinheiro é felicidade, ela traz 3 grandes eventos na vida de uma pessoa. Facilidade, o dinheiro traz facilidade, tá? Você consegue viajar, você consegue comprar um carro novo, você consegue comprar uma casa melhor, você consegue ter acesso a uma medicina melhor, acesso odontológico melhor, mas ele também te traz o quê? Traz o quê? Responsabilidades. Uma pessoa de alto cargo tem mais responsabilidades do que a pessoa de mais baixo. Bom, quem tem mais responsabilidade? O pedreiro ou o servente? O pedreiro. Ele que é o responsável para sentar o piso. Ele é responsável por fazer a parede. Quem virou a massa tem um grau de responsabilidade muito pequeno. Tanto ele ganha menos do que o pedreiro que ganha mais. O auxiliar do professor e o diretor são hierarquias diferentes, ganha mais de acordo com a responsabilidade. Então, e outra coisa que eu achei interessante, o dinheiro não traz felicidade, porque se você não gosta daquilo que você faz, ele não te traz felicidade alguma. Por quê? Por mais dinheiro que as pessoas têm, e isso tem no meu consultório diariamente, pessoas com dinheiro que não precisam até mais trabalhar, mas trabalham porque gostam de ganhar mais dinheiro, mas são felizes. Os casamentos estão deteriorados, os filhos todos deturpados, os valores e as virtudes morais estão todos desintegradas na família, e que isso vai gerar o quê? Um problema para gerações subsequentes, para os filhos, para os netos, e isso o dinheiro não compra. Ele não traz nenhum tipo de virtude. Quem traz a virtude é a própria existência daquela pessoa em trabalhar as virtudes, que depois eu vou falar no final dessa aula. Então, quando a gente sente o cansaço, a fadiga, a depressão, a ansiedade, né? o distúrbio do humor, a sonolência, uma insônia, aumento de peso, a perda de peso, a pressão alta, a gente tem que fazer uma integração dessas complicações e ver se realmente é um quadro depressivo, ansioso, intrínseco da pessoa, ou se é um quadro depressivo, ansioso, secundário à relação da pessoa com o ambiente. O ambiente somente não é culpado. É culpado a relação entre a pessoa e o ambiente. E como ela enxerga o sentido daquilo que ela está fazendo. Ela pode ressignificar isso? Claro que pode. A gente ressignifica o tempo inteiro. Tá? Então, um casal, vamos dar um exemplo aqui, um casal que resolveu mudar de cidade. Saiu da capital, foi para o interior. Tá? No interior tem facilidades e também tem, talvez, um pouco de mesmismo, um pouco de monotonia. Né? Então, eles iam para o cinema, eles iam para a praia, eles iam para o shopping center, e vai para uma cidade menor, não tem shopping center, não tem praia, não tem cinema. Então, o que acontece? Eles vão ter que reinventar uma coisa para fazer de interessante naquela cidade pequena, e tem as facilidades. Ganham melhor, vivem com mais segurança, vivem com mais tranquilidade, enfim. Então, essas mudanças fazem com que as pessoas consigam entender a existência. Né? E ao mesmo modo, uma pessoa de cidade pequena vai para uma cidade grande, perde toda aquela segurança, aquele acolhimento dos amigos,
né, das pessoas, as pessoas são mais desconhecidas, mais frias, o mundo do Estado, é mais, as pessoas têm um comportamento mais frio do que o outro. Então, as pessoas entram um pouco num quadro depressivo e ansioso, mas, obviamente, depois, com o que a ressignificação, eles conseguem melhorar esse comportamento. E esse comportamento ele consegue ser melhorado dessa forma. Então, não há muito o que a gente preocupar em relação a isso. Só que tem pessoas que são mais secundárias, são mais ressonantes, são pessoas que guardam mais as coisas. Ah, eu era feliz quando eu morava naquela cidade lá. Naquela época lá eu tinha amigos e tal. Mas a gente encontrava, eu tinha 16 anos, agora eu estou com 46. 30 anos depois, ela veio me falar que está triste. Não, senhora. E quanto tempo você mora? Tem 30 anos que eu moro aqui nessa cidade. Então, agora que você está triste, depois de 30 anos, porque... Não, não é bem por isso. Né? 30 anos, então você ficou... 29 anos e 6 meses você ficou feliz. 6 meses agora que você está triste. Ah, não, já vem piorando há muito tempo. Mas porque não houve uma ressignificação da existência naquele lugar. Trazer um sentido para a vida da pessoa. Tá? E esse sentido da vida, ele só traz quando você tem algo a doar para as pessoas que estão ao seu lado ou para aquilo que você se propôs a fazer. Tolstói, que é um escritor russo, ele era de uma família abastada da aristocracia russa, né? E ele sempre preocupou, né, com as questões do mundo. Eu acho que ele teve um grande problema, que ele morava na Rússia, não tinha muito acesso à literatura ocidental, como, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. E ele tinha seus conflitos existenciais, talvez pela leitura que eu vi, talvez ele era um ateísta, eu acho que ele era um ateísta, e ele, poxa, se a gente vai morrer, como é que vai fazer tudo isso? Eu tenho a oportunidade de vir de uma aristocracia, eu tenho dinheiro, tenho escravos, tem pessoas que trabalham para mim, tem comida, eu vejo outras pessoas não tendo comida, sendo escravo, morrendo por qualquer coisa, em guerras, em conflitos que tinham o tempo inteiro. Mas essa crença existencial dele, ela é muito legítima, né? Mas uma coisa que a gente não explica, que é a ciência da existência humana. Por mais que você queira, e por que você não nasceu aqui? Por que eu nasci na minha cidade, sou filho dos meus pais? Por que aquele bebezinho da África nasceu morto de fome ali, quase morto? Crianças que nasceram e morreram em qualquer cidade, ou morreram no ventre da mãe aos 9 meses, né? Ou pessoas que tiveram é, situações outras, como, né, entrar em guerra, morreram aos 18 anos porque tiveram um conflito de guerra, enfim. Se a gente não acreditar na existência de um ser que nos colocou no lugar para a gente doar o nosso máximo é aquilo que vai até a finitude da nossa vida. Então, quando a gente entende que a finitude da vida foi aquela nossa doação, que a gente contribuiu na existência humana, isso faz com que... Mas quem decide isso é Deus. Né? Por isso que Tolstói, como não teve é, esse, essa crença bem enraizada nele, ele entrou num dilema e viveu naquele dilema, naquele conflito existencial, dia após dia, e terminou depressivo, como todo depressivo que não tem a fé, não tem a Deus como um norte maior. Mas, enfim, voltando para a área da neuropsicologia, da neuropsiquiatria, na parte médica em si, esses comportamentos ressonantes negativos que a gente já tem, né? Trabalho em 3 lugares e gasto um comprometimento físico, moral, existencial, um sacrifício, uma baixa alimentação, uma alimentação inadequada, uma correria, a gente tem que resolver isso de uma vez por todas. Né? Então, primeiro, a gente pode, eventualmente, avaliar essa questão dos diagnósticos laboratoriais. Existe uma série de exames laboratoriais, desde hemograma,
avaliação da tireoide, homocisteína, vitamina B12, ácido fólico, CPK, hormônio da paratireoide, hormônio do cortisol, o hormônio da hipófise, liberação de hormônios hormonais masculinos e femininos, enfim, vários hormônios, marcadores PCR, podemos ver também outras dosagens, outras avaliações de ureia e creatinina, provas de função hepática, enfim, e que a gente consegue enxergar se tem algum desbalanço, né, hormonal ou clínico nesse paciente. Não tendo esse desbalanço, ou vai ter esse desbalanço do cortisol, da homocisteína, do PCR, talvez do paratormônico, talvez do hormônio adenocorticotrófico, talvez da glicose. Só que a gente fala, ele está com glicose, ele é diabético, ele está com cortisol elevado, aumenta a produção de glucagon, diminui a insulina, que aumenta a glicose. Então, o corpo humano, ele é como se fosse um circuito fechado. Então, o cérebro mexe com o corpo mexe com o cérebro, como eu falei, é uma circuitaria, esse é um circuito. Isso não tem jeito. Então, quando a gente vê todo esse circuito trabalhando, a gente consegue enxergar que, se tiver algum desbalanço, nós vamos tratar. Ou então são depressões endógenas, são tristezas, né? São questões pessoais. Ah, eu não queria que meu filho casasse com aquela pessoa, mas ele casou. Mas o casamento é dele, né? Você vai orientar disso. Minha esposa, ela comprou uma roupa que eu achei muito caro, não tenho condição de pagar. Falo com ela, mas não compro, né? Depois que minha mãe faleceu, eu nunca mais fui mesmo. Obviamente, você vai ter que entender a finitude da vida. A gente tem que trabalhar sobre a misericórdia divina, trabalhar sobre a fé da existência. E a pessoa nunca deixa de existir após a morte. Ela nunca deixa de existir na nossa cabeça, né? Bom, meu trabalho tem 30 anos que eu trabalho no banco, não consigo mais entrar no banco lá. E geralmente é a pessoa que está assim, é porque ele está falando 2, 3 anos para aposentar. Conseguiu ficar 33 anos no banco, falta 2 anos, não consegue mais. Por quê? Porque a cabeça cansa antes do corpo. Então, a memória já foi colocada na cabeça dele que ia aposentar com 60 anos, 55 anos, 65 anos. Só que ele, com mudanças de regra de aposentadoria, ou por qualquer coisa nesse sentido, acaba que ele não consegue entender isso, ele já foi colocando na cabeça depois. Então ele sobrevive 2 anos e vai nos médicos, esteja testado, não consegue trabalhar. Mas por quê? Porque ele não desenvolveu a virtude da fortaleza, que é a virtude que a gente já começa a entrar no tratamento, que é o que? Lá atrás, ele tem que desenvolver a virtude da fortaleza. Todas as questões de tratamento psicoemocionais, depressão, ansiedade, burnout, TDAH, déficit de atenção, principalmente, todas elas passam pelas virtudes. As virtudes, falando agora em tratamento, passam pelas virtudes. Seja ela teologais, fé, esperança e caridade, seja elas cardeais, prudência, temperança, justiça e fortaleza. Que elas se entrelaçam e elas se coexistem e elas se ajudam mutuamente no mesmo ser, na mesma pessoa. Então, a virtude da fortaleza, com a paciência, com a magnanimidade, com a constância, com o perdão, com a fé, com a prudência, com a temperança, com o equilíbrio emocional, com a dignidade, com a hombridade. Então, são pequenas, são virtudes menores que ajudam as virtudes maiores ao que é você seguir adiante, diante de um plano de ação para a sua existência. Então, o plano de ação para a sua existência, que no fim das histórias, é como você gostaria de ser lembrado, né? É como você gostaria de ser lembrado. Quando a gente faz uma aula como essa, né, eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar com os filhos em casa, poderia estar com a minha esposa,
poderia estar trabalhando e fazendo e atendendo meus pacientes, poderia estar deitado na televisão. Mas quando você se propõe e se propõe a fazer com gosto a doação de um conteúdo que é tão importante para a vida das pessoas, né? Eu exerço aqui, na minha cabeça, dois valores que são importantes para mim. O valor da caridade e o valor da existência, como eu gostaria de ser lembrado. Gostaria de ser lembrado de uma pessoa que tentou dar o melhor de si para as pessoas. Essa é a minha função. Quando eu chegar lá no final da minha vida, ou quando eu morrer, as pessoas vão chegar e falar assim, poxa, o Dr. Leonardo, ele se doou para as outras pessoas de uma forma do máximo que ele pôde. Sou perfeito? Não sou perfeito, longe de ser perfeito. Tenho vícios e virtudes como qualquer outra pessoa. Mas a gente busca, através da maturidade, quando a gente sobe as camadas existenciais, a gente doa mais. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antigamente e hoje eu tenho menos sensação de esgotamento que eu tinha antigamente. Então quer dizer que eu nunca tive esgotamento? Lógico que eu tive esgotamento profissional. Eu tive, porque eu posso falar que eu tive. Eu perdi peso, fui pesar 60 quilos, só que eu nunca perdi a fé e nunca perdi a fortaleza de seguir adiante o meu trabalho. Fui ressignificando a minha atuação. Na minha atuação, eu consegui resolver. E eles falaram, você trabalha por conta própria? Não, eu sou. Se eu trabalho por conta própria, eu trabalho. Teve um consultório particular. Ele, quem são os meus patrões, são os meus pacientes. Se eles não forem lá, não ganham para sustentar os meus filhos. E tem a profissão de professor, que é a profissão que eu gosto muito e que me dá mais trabalho até que o meu próprio consultório e que eu ganho muito menos, mas eu faço por vocação para doar o melhor do aprendizado médico e até filosófico para os meus alunos. Então, cada um tem essa proposta. Como você gostaria de ser lembrado? E o exercer a fortaleza, a justiça, a prudência e a temperança é algo diário, é algo que o Divino Espírito Santo te ilumina para fazer isso. Tá? Quando você entende que você tem, o que aconteceu com a tua história, uma questão transcendental, que ele não acreditava em Deus, não tinha fé na existência, né? A caridade de doar-se pelo outro, a esperança, porque eu vou acabar, vou morrer aqui e vou morrer. Ele morreu velho, né? Vou morrer, não vai ter mais nada. Então, e ele tinha dinheiro, tinha tudo, então ele foi só escrevendo as coisas, fez as escrituras, deixou muitas obras importantes em relação à parte. Então, ele deixou esse legado mesmo não querendo, não sabendo o que iria deixar, né? Eu falo ele como exemplo. O próprio São Tomás de Aquino morreu com 46 anos, deixou um legado enorme da junção da razão com a fé, que seria a razão grega aristotélica com a fé cristã. Então ele conseguiu unir todos esses segmentos, que mostra para a gente a ressignificação da existência. Então, quando eu volto para aquela jovem que o marido perdeu o emprego e que ela teve que trabalhar 3 turnos, se ela fala assim, bom, eu tenho que trabalhar, mas eu não posso ter o medo do trabalho. Esse trabalho eu não sei quanto tempo vai durar, não sei se meu marido vai arrumar outro emprego, e eu vou chegar dentro de um limite razoável, eu vou fazer as minhas doações pontuais e vou tentar achar coisas boas dentro do ambiente que talvez seja ruim, seja um ambiente árido, que é o que? A resiliência, que é outro ponto importante, que é uma outra virtude menor, advinda da fortaleza, que é você transformar algo ruim em coisas boas. Eu tenho uma, eu tenho uma parte da minha atividade médica que eu faço, que é uma parte muito difícil, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, e que ela requer uma atenção redobrada, e, enfim, eu faço diagnósticos difíceis em relação a algumas doenças, e aí, assim,
Você tem que estar, e eu não escolho o dia que eu vou fazer isso. O paciente chega lá, tem que fazer essa avaliação, né? Enfim, então, o que acontece? E tem hora que eu não estou afim de fazer aquela avaliação. Às vezes o paciente está acamado, eu tenho que colocar na maca, não tem ninguém para ajudar, o paciente não colabora, é, o familiar não ajuda, é uma paciente que tem dificuldade de locomoção, muito obesa e tal. Então, eu mesmo ajudo e eu mesmo faço essas coisas, tá? Então, para você entender como que isso me dá o quê? Quando eu lembro da caridade, eu vou fazer esse exame aqui, que é difícil pra caramba, que ele me consome de uma forma tal e que eu não consigo mais, querer fazer isso. Mas eu vejo aquele paciente moribundo, entregue, necessitando dessa avaliação para ver como o tratamento vai ser realizado, e eu lembro da caridade. Porque não há dinheiro nenhum que pague aquilo que eu esteja fazendo. Tem gente que não faz pelo dobro do que eu faço, pelo dobro de dinheiro que eu faço. Então, não é o dinheiro que é importante ali, tá? Porque eu faço exames pelo mesmo preço, exames muito mais fáceis. Então, quando eles escolher, não, esse aqui eu não vou fazer, porque é muito difícil, e esse aqui é uma pessoa magra que chegou lá, é o mesmo tipo de exame, é um diagnóstico um pouco mais difícil, mas é um paciente fácil de manusear. Qual que eu vou escolher? Um fácil ou difícil? Né? Então, naturalmente, a pessoa que não tem fortaleza, ele escolhe o fácil, escolhe o atalho. Então, a gente tem que escolher o difícil. Né? Se tivesse que escolher, eu tenho que fazer os dois, mas eu escolheria o difícil, porque o difícil é que nos dá o quê? O comprometimento mental de não pensar no significado da existência e na finitude da vida. Tá? A finitude da vida, quando você passa de uma certa idade, ela começa a te dar medos, começa a te travar. Ah, não vou fazer isso aqui não porque eu já estou velho, eu não vou morrer daqui a um tempo, mas é só coisa que eu gosto. Não tem nada a ver, agora você tem que fazer, agora você tem que doar. Porque a vida aqui ela é uma mera passagem. Então, quando a gente fala de burnout, né, a gente fala do tratamento psicológico, que eu acho que é o principal, que é a mudança, né? Fala assim, pô, vim esse curso aqui, eu vou falar só sobre virtude, não. Vou falar sobre tratamento também para vocês. Mas eu garanto para vocês que se vocês mudarem as virtudes, os valores morais que vocês não têm ainda ou que tiveram, perderam, e voltar a fazer o que deve ser feito, né? Que seria fé, caridade, se doar, esperança, ter prudência, ser forte, buscar. E como que eu ser forte? Faça um jejum prolongado, vá à missa num dia que você não quer ir, você vai fortaleza, vai na academia todo dia mesmo, não querendo ir, tome um banho frio, já que você não gosta de tomar, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então você vai exercer a fortaleza diariamente. Não que o banho frio vai fazer bem ou mal, que vai te salvar de alguma coisa, de alguma doença, nada disso. É só para te colocar numa situação de desconforto. Poxa, para que eu quero desconforto? Justamente. O desconforto é que faz a gente crescer. Ninguém trabalha pelo conforto. Se o trabalho fosse conforto, seria lazer. Então, os jogadores de futebol, por exemplo, eles querem, os que dão certo, não que eles dão certo porque eles são bons, eles dão certo porque eles querem viver o dia a dia do jogador de futebol, não aquela vida de ostentação que alguns jogadores de futebol têm. Você pode contar nos dedos 10, 20 jogadores que têm uma ostentação no futebol, que você vê nas redes sociais. Mas você vê muito poucos. Você vê, tem milhares que jogam futebol, que ganham muito bem, na casa de milhões, e não ostentam isso. Por quê? Porque isso é cultural, isso é educacional. Eu falo que o futebol virou o símbolo da ostentação. Banqueiros, por exemplo, quantos banqueiros você vê que saem andando de... Eles andam de jato, eles andam de... Mas você sabe se você está andando de jato? Qual jato que é? Não sabe. Qual carro que tem? Tão pouco sabe. Agora, tem pessoas que ostentam. E geralmente as pessoas que ostentam, eles querem mostrar uma vida que eles não têm. Porque eles não gostam da vida que eles têm. Sabe? Então, se você for ver, a maioria das pessoas
que são abastadas bem no financiamento, elas têm valores e virtudes bem enraizadas, tá? São virtudes que vêm da família toda, vêm lá de cima, vem lá de cima, lá de cima. Do avô ou do bisavô, avô, filho, neto e por aí subsequente, bisneto, e eles criam uma dinastia dentro de um presidencialismo, de um parlamentarismo, até mesmo de uma monarquia, mas que não fazem parte da monarquia. A dinastia é feita pela gente mesmo, né? Pela nossa educação. Nós vamos lidar com as situações espinhosas. Então, o desenvolvimento das virtudes são desenvolvimentos que a gente vai mostrar isso um PDF para vocês, como se desenvolve a virtude, porque é só no dia a dia. Como desenvolve a virtude da prudência, como desenvolve a virtude da temperança, como desenvolve a virtude da fortaleza, como desenvolve a virtude da justiça. Vou dar um exemplo meu agora. Aconteceu comigo esses dias. Eu faço jiu-jitsu, eu sou faixa roxa 4º grau, então para pegar a aula. E eu entrei por conta dos meus filhos. Meus filhos abandonaram o jiu-jitsu, né? Poxa, o que eu estou fazendo nesse jiu-jitsu aqui? Inclusive, eu vou ter que ir nesse jiu-jitsu e tal. Eu comecei a faltar. Opa, eu não sou disso. Aí eu falei, eu vou ter que voltar para isso aqui. E eu continuei fazendo minha academia que eu faço, minha corridinha que eu faço todo dia, enfim. Acordo cedo, 5h30 da manhã, acordo, vou lá fazer minha atividade. Bom, mas o jiu-jitsu eu quero chegar na faixa preta, né? Poderia ser o karatê, poderia ser taekwondo, poderia ser, mas eu escolhi por alguns amigos que fazem jiu-jitsu, que eu gosto da arte marcial também, enfim, e seguimos, né? Moral da história, eu não podia ter deixado a falha ou meus filhos saírem, eles saíram, né? E embora eu vou tentar fazê-los voltar, tá? Mas de uma forma bem ordenada, bem racional e emocional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ser enfeitiçado por não fazer aquilo, não chegar. E olha que faltam 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, o que chama atenção é isso. É nos detalhes que a gente vai se perdendo, né, de uma hora para outra. Tá? Então, quando você sente o burnout, o esgotamento, é aos pouquinhos, ele vem te minando, vem só te dando problemas, e você não vê, porque o dinheiro nunca foi a fonte de felicidade, foi a fonte de facilidade. Você paga as suas contas, você paga, você é honrado, paga as suas contas, você viaja um pouquinho, então tudo, mas não te traz a felicidade. Não que eu fale que você não deve parar, você tem que ressignificar, ganhar o seu dinheiro e fazer as suas coisas para ser feliz. Bom, diante disso, a gente vai falar isso mais para frente nos textos, mas as medicações, para a gente encerrar essa aula, ela é basicamente tira os sintomas, mas essa não deixa a vida alegre, nem triste. Ela deixa a vida sem sintomas. Então você olha para essa câmera aqui, tem uma luz verde na frente dela, e a luz verde para mim não me incomoda tanto quando eu estou usando um antidepressivo. Ele deixa você no equilíbrio demais. Então você não tem prazer no sexo, você não tem prazer na comida, você não tem prazer no trabalho, mas também não tem tristeza. Tá? Você simplesmente não tem nada. Então você fica lá, o dia que está chuvoso, você não vê que está chuvoso, o dia que está ensolarado, você não vê que está ensolarado, está tudo do mesmo jeito para você, como se estivesse dentro de parece que está revestido de uma proteção, tipo aquele plástico que envolve as pessoas, né? Todos os antidepressivos são assim, desde os tricíclicos, inibidores da recaptação serotonina, seletivos, que no caso protótipo, a pílula da felicidade veio fluoxetina, depois vem paroxetina, vacina pânico, citalopram, sertralina para tensões premenstruais, escitalopram, desvenlafaxina, que já é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina e dopamina, entendeu? E noradrenalina, perdão. Depois vem a bupropiona, inibidor da seletiva da recaptação de noradrenalina
serotonina, os próprios desvenlafaxina, a vortioxetina, a vilazodona, trazodona, mirtazapina, duloxetina, que é um inibidor dual também, enfim. Então, são várias medicações que eu falei aqui, a grosso modo, só para vocês entenderem, e que cada um tem a sua função, mas só que, na verdade, eles só são uma retirada dos seus sintomas. Eles são necessários? Às vezes, sim. Mas na maioria das vezes, não. Né? O que a gente tem que ressignificar, a gente tem que, às vezes, reduzir um pouco a carga de pensamentos perversos, dos pensamentos insanos, dos temores insanos, e enfrentar a vida de frente. Peraí, o que está acontecendo? Porque eu estou com mente que? E se eu passar fome, se eu perder minha casa, qual é o problema? Tudo vira pó. Tudo vira pó. Bom, tem os ansiolíticos, que a gente tem todas as classes, né? Clonazepam, diazepam, clobazam, alprazolam, nitrazepam, estazolam, lorazepam, bromazepam, tem todas as qualidades que você tem, para todos os tipos. Então, você pode usar, né? Vai tirar seus sintomas, vai ficar letárgico, apático, perda de memória, né? Vai ficar todo cheio pode ganhar peso, vai ficar com preguiça, né? Vai sentir uma asfixia danada. Então, vamos lá. Os estabilizadores de humor, né? Que seria, em menor grau, lamotrigina, carbonato de lítio, próprio tegretol antigo, né? Carbamazepina, oxamazepina, são anticonvulsivantes que atuam como estabilizadores do humor. Vai te ajudar? Pode ser que sim, mas vai ter um monte de efeitos colaterais, ganho de peso, às vezes reações alérgicas terríveis, né? Mas, de tudo isso vale quando você não passa a sua existência limpo, né? Como você estivesse usando uma droga para te ajudar. Você chega e fala, então quer dizer que você não passa isso. Eu falei que eu não passo, eu passo, mas eu tenho que conversar com o doente sobre isso. Eu não posso chegar e falar, toma aqui, fluoxetina, toma aqui, amitriptilina, toma aqui, o carbonadite. Eu tenho que explicar. A virtude, eu não posso colocar a virtude na pessoa. Eu não consigo colocar a virtude se ela não quiser. Não, doutor, eu não quero, eu gosto desse papo, eu acho muito bacana e tal, mas eu prefiro usar a medicação. Vamos partir da medicação, sem problema. Né? Eu não sou aqui, eu não estou no papel, eu sou no papel de educar a pessoa, de mostrar que, da mesma forma que o clínico fala, a pessoa está hipertensa, mas se ele tirar o sal da comida, se ele perder peso, ele não precisa tomar remédio, não precisa tomar remédio, não mexe na minha cervejinha, não mexe na minha pizza, não mexe no meu churrasco no final de semana. Tudo bem, do jeito que ele tem. Mas eu sou obrigado a falar. Tem que falar a verdade. Dou aquele que custar. Não posso brigar com a pessoa a usar isso, usar aquilo. Tem que explicar para ele. Meu colesterol está alto. Para de comer tal coisa. Não quero. Não prefiro comer, tomar estatina aqui, mas eu quero continuar comendo meu bolo. Tudo bem. O que você tem. Né? Então, o papel aqui é você entender que tudo na vida tem direito através das virtudes. Através das virtudes. Não através somente de medicações. Porque só as medicações você vai tratar os sintomas e assim, além dos sintomas, que vai ser ótimo para os pacientes que aceitam a medicação, mas eles têm efeitos colaterais. Tem pessoas que não aceitam os efeitos colaterais. Então, portanto, não aceitam porque não é que não aceitam, não toleram. Né? Então, portanto, voltamos lá no tratamento comportamental, que é o significado, o sentido da vida, com os valores e as virtudes. Magnanimidade, honestidade, humildade, fortaleza, justiça, prudência, temperança, fé, caridade. Né? Então são esses valores que vão fazer você ser constante e lidar de uma forma direta com a vida que tem que ser vivida e que deve ser vivida da melhor maneira possível, a chegar à nossa finitude e nosso fim e lembrar como a gente gostaria de ser lembrado. Todo dia a gente tem que acordar e fazer isso. Como a gente gostaria de ser lembrado. Quais são os legados que eu quero deixar para a sociedade, para a minha família, para os meus filhos. E isso não pode passar impune.
principalmente para pais e mães que, não, deixa o celular, deixa aqui, né? Então, são essas coisas que a gente tem que guardar. Então, espero vocês na próxima aula aqui. Até breve.